Olá, pessoal! Vamos então para mais um episódio do Pod Health. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a atuação do médico veterinário na saúde única e também na saúde pública. Meu nome é Estela Manzini, eu sou estudante do terceiro ano de Medicina Veterinária aqui na Unesp Botucatu e hoje a gente vai ter como convidada a Cláudia. Ela é médica veterinária, atuante como professora titular no curso de Medicina Veterinária da PUC, na área de Farmacologia e Saúde Única, além de ser presidente da Comissão Estadual de Saúde Única do Conselho Regional de Saúde Única do Paraná. Muito obrigada, Cláudia, por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço. Para mim é uma honra estar aqui com vocês, né, e podendo falar um pouquinho do que a gente gosta, né, e faz, né. Então, para mim é um prazer. Ai, muito obrigada mesmo. A gente está muito feliz de ter você aqui. E bom, antes de começar, eu queria só esclarecer dois termos, se você puder deixar um pouco mais claro pra gente, que a maioria das pessoas acaba se confundindo muito, principalmente a população mais leiga, que é o termo de saúde única e saúde pública. Será que você pode dar uma palhinha pra gente da diferença, então, esses dois termos? Na realidade, o que acontece? O termo de saúde única, ele acaba sendo mais recente, esse termo que a gente usa, né? Mas o conceito, na realidade, de One Health ou de saúde única, ele é muito antigo, né? Ele é lógico que esse conceito de One Health, ele foi introduzido para nós aí a partir dos anos 2000, né? Mas a ideia como um todo é a da saúde pública, né? E essa ideia ela já existe desde que não tinham nem dividido ainda as áreas da medicina e medicina veterinária na antiguidade, né? Então tem que é considerado o pai da epidemiologia e da patologia, né? Ele já dizia que não devia de ter nenhuma divisão, né, entre a medicina humana e animal. Isso lá em 1900. Então, basicamente seria a mesma coisa. Só que essa ideia ela foi introduzida porque a Organização Mundial de Saúde Animal, nessa época aí dos anos 2000, eles começaram a se preocupar, né, principalmente com a globalização, né, as pessoas se movimentando com muito mais facilidade, mercadorias, né, indo e vindo, né, atravessando aí os continentes, né, e com isso vem muitas outras coisas juntas, né? Então é muito fácil você levar micro-organismos de um lugar para o outro. Então, o que aconteceu? Nessa época, eles já começaram a prever que poderia acontecer algo como está acontecendo hoje, né? Que estamos vivendo nessa pandemia. E naquela época, principalmente os veterinários, né, que eram ligados à Organização Mundial de Saúde Animal, fizeram? Eles contactaram, né, a Organização Mundial de Saúde e a FAO, que são duas organizações internacionais, né? Organização Mundial de Saúde e a FAO, que é responsável para não faltar alimento no mundo. Então, estão sempre estudando soluções para isso no mundo inteiro. E essas três instituições, então, viram que realmente era complicado e que tinha que ser feito alguma coisa. E foi nesse momento que eles começaram a trabalhar juntos com essa ideia da saúde única. E hoje em dia até está mais fácil, mas coisas aí de 10 anos atrás havia muita confusão. E como essa ideia partiu dos veterinários, tinha outras pessoas de outras profissões da área de saúde que viam isso como se fosse, sabe, aquela rixazinha entre profissões, né? E isso é coisa da veterinária, né? E na realidade não é coisa da veterinária, é que quem está nesses órgãos que trabalham com a saúde como um todo, né, principalmente aí a Organização Mundial da Saúde e a Organização Mundial de Saúde Animal, eles vem coisas que geralmente quando você está muito isolado no teu nicho, você acaba não prestando atenção, né? E então foi fácil de convencê-los que a saúde única, ela teria que envolver tudo. Então a saúde única, ela envolve, né, a saúde humana, a saúde animal
e o ambiente que eles vivem, né? Então, o meio ambiente, então são as 3 áreas, né, que pega tudo, humano, animal e o meio ambiente que eles vivem. Então, isso é extremamente importante. A saúde pública, não que a saúde pública já não trabalhasse isso, trabalha, só que às vezes trabalhava com um pensamento talvez um pouco mais isolado e nós nunca fomos muito reconhecidos como da saúde, né? E é por aí que a gente vê, né? Então, eu vejo essa atuação, né, dessas 3 instituições que fizeram essa aliança. Nós temos que aproveitar esse momento, mostrar para a sociedade que o veterinário está imbuído na saúde humana, que nós trabalhamos muito para o homem, porque se você for ver assim de um modo mais grosseiro, né? Nós cuidamos da saúde humana porque nós produzimos alimentos, né, de origem animal e a gente tenta que esse alimento chegue com boa qualidade para quem? Para o humano consumir, certo? Então, só na alimentação já é muita coisa. Então, não dá para separar eu veterinário cuidando da saúde animal lá, que eu não estou cuidando do humano aqui. Então, não são essas divisões que não devem ser feitas. Porque eu cuido da saúde animal aqui, da saúde humana também. Quando a gente fala de clínica e cirurgia de animais de companhia, né? Na minha época, quando eu estudei ainda, era dividido em animais de grande porte e animais de pequeno porte. Hoje não, hoje é animais de companhia. Companhia de quem? Do humano. Então, quer dizer, mesmo eu sendo clínico, cirurgião de animais de companhia, qual é o meu objetivo final? É o bem-estar do humano, né? Lógico que eu jamais vou esquecer que eu sou veterinário, que eu trabalho com o animal para o bem-estar dele, mas, consequentemente, indiretamente, o bem-estar humano. E se eu não pensar no meio ambiente que nós vivemos, que nós, humanos, contaminamos e que os animais também, como é que eu vou deixar? Então, e aí eu posso até exemplificar de uma forma bem simples, né? Eu contamino, o animal contamina e o que acontece? Se nós formos ver o grande problema que nós estamos hoje, que vai ser um problemão em 2050, que é a resistência aos antimicrobianos. Então, será que isso é só porque o humano fez uso de antimicrobianos de uma forma exacerbada, sem necessidade? Não é só isso. Nós somos responsáveis também, nós veterinários, porque nós usamos muito antimicrobianos nesses animais. Então, esses antimicrobianos, independente se é um animal, se sou eu, né? A hora que você ingere, você elimina os metabólitos na água. Então, eu urino esses metabólitos desses medicamentos. E a hora que eu urino, isso vai para o esgoto. Aqui no Brasil, a gente não tem tratamento de água, né, para água potável, em retirar essas substâncias químicas da água. O que a gente faz é melhorar, faz o controle microbiológico da água. Então, quer dizer, a gente ingere esses metabólitos novamente. Então, isso aí é uma contaminação o tempo inteiro. Então, assim, é muita coisa que a gente tem que pôr na cabeça de todo mundo, né? Para que daqui a alguns anos a gente tenha um lugar legal para viver, né? Senão vai estar complicado. Então, o conceito da saúde única, eu gosto muito do conceito que fala assim, ó, integração entre a saúde humana, animal e o meio ambiente, bem como a adoção de políticas públicas efetivas para prevenção e controle de enfermidades, trabalhando tanto em níveis locais, né, de um município, regional, como de um estado, ou nacional, né, do país, ou mundial, como nós estamos vivendo hoje em dia, né? Nossa, eu amei a sua fala. Tinha muitos pontos que eu nunca tinha parado para pensar e refletir. E essa questão mesmo do veterinário também como sendo responsável pelas mudanças que estão acontecendo dentro das bactérias, né, que já estão se tornando um problema pra gente e que vão se tornar ainda mais. Então a gente estava vendo, muito legal, adorei, estava vendo na BBC News esses dias, e era uma matéria falando exatamente sobre isso, da questão das superbactérias, que vão ser um problema no futuro. A resistência de bactérias e fungos a antibióticos já tinha sido declarada como uma das maiores ameaças à saúde global.
Tem um dado que eu sempre apresento: 25 mil mortes por ano na Europa, só por resistência aos antimicrobianos. Então, é muita coisa. É a mesma coisa. Se esse pessoal não tivesse se unido em 2000, nossa, provavelmente essa pandemia teria outra dimensão. Já se previa que ia acontecer, não com o SARS-CoV-2, né? Não tinha nome, não tinha nada, mas já se previa algo assim, né? E, Cláudia, o médico veterinário, ele vai atuar diretamente na saúde do ser humano também? Porque pela sua fala você disse, né, que já foi tudo uma coisa só que foi criando essa segmentação, essa diferenciação. Esses desgastes definiram como seria a relação entre as duas profissões pelas próximas décadas. No momento em que era necessário o trabalho colaborativo para se entender as zoonoses, ocorre a separação total das duas áreas, em que a medicina humana caminhou para um lado, enquanto a medicina veterinária caminhou para o outro. E hoje a gente tem, então, uma dissociação completa, parece, né, do médico veterinário atuando apenas na saúde dos animais domésticos. Eu acho que, infelizmente, a gente tem essa visão da população atuando apenas com a saúde ligada diretamente ao animal. De um modo geral, e não só aí onde vocês estão, mas no Brasil todo, né? No Brasil todo, assim, se você pegar a população, né, leiga e perguntar o que o médico veterinário faz, ele vai dizer assim, cuida de animais. Então, eu acho que isso é uma responsabilidade nossa, né, do médico veterinário, em mostrar o que a gente faz, mesmo que você só atue na clínica de ruminantes, você só atue na clínica de animais de companhia, a gente sempre tem que estar com esse pensamento, porque somos nós aqui que iremos mudar por nossas atitudes. Efetivamente, eu nunca trabalhei na saúde pública, porém eu sempre me preocupei com isso. Então, assim, ou a gente toma isso, e eu acho que a gente mudou muita coisa aí nos últimos 4 anos aqui no Brasil, em falar em saúde única, em falar mais. Uma coisa que tem que mudar bastante é a matriz curricular dos nossos cursos, integrar isso, porque o que acontece? Na minha época, que eu que já estou formada há mais de 25 anos, né, na minha época, saúde pública, todas as disciplinas da saúde pública, né, que englobam, né, a vigilância, zoonoses, a epidemia, todas essas áreas, elas eram dadas realmente pelo núcleo de saúde pública na minha universidade, né? Eu me formei aqui na Federal, mas não havia na fala essa integração, sabe? Então, assim, os professores, os veterinários da saúde pública, que eram professores da saúde pública, eles estavam lotados lá no departamento. Só que não havia, pelo menos não era passado, assim, para nós, toda essa integração, né? Então, assim, teve alguns professores que conseguiam, outros não, e assim ia, né? Então, o que aconteceu? Naturalmente, todas as profissões, elas foram se especializando, como a medicina, né? Então, hoje em dia, você dificilmente acha um clínico geral, né? Antigamente era muito mais fácil, hoje você acha os especialistas, né? Com muito mais facilidade. Da mesma forma, nós, né? A diferença que existia era veterinário de grandes, veterinário de pequenos, e o pessoal dos alimentos, né, da saúde pública em geral ali, né? Então, o que acontecia? Foi ocorrendo essa especialização, naturalmente, com o avanço aí das tecnologias, né? Só que segregou demais, né? E hoje a gente vê a necessidade do generalista, né? Que é essa, que sempre foi aquela pessoa que englobou tudo. E isso fez com que muitas pessoas hoje não tenham essa visão. Hoje você pega as pessoas, elas são tão especialistas que elas pensam naquele ponto, né? Então, assim, quando tem que sair, pensar num todo, ou pensar na população em geral, é muito difícil, né? Então, assim, hoje está mais difícil encontrar essas pessoas que têm essa cabeça mais aberta. E foi por isso, assim, pensando em tudo isso, que eu acabei entrando nessa linha, né, da saúde única, né? E quando eu voltei para o Brasil, depois do meu pós-doc, eu fiquei um tempo na China e um tempo na Espanha, e daí eu voltei, né? E quando eu voltei, um dos meus grandes amigos, né, formado comigo também, acabou se elegendo presidente do conselho aqui, do regional. O que você acha da gente abrir a comissão de saúde única? Eu falei, eu acho espetacular, Mira, tem que abrir. Daí ele falou assim, pois é, e você não quer tocar?
E daí eu falei assim: "Bom, deixa eu dar uma pensada, né". Daí eu fiquei pensando nesse desafio, né, e falei assim: "Cara, quero, vou para essa comissão". E daí ele me ofereceu a presidência, que era para eu tocar e tal, e daí eu convidei o pessoal, algumas pessoas da saúde pública, né, que estavam no governo, tanto na área de saúde propriamente dita, como na área da agropecuária, né. Chamei pessoas que eu conhecia e que eram pessoas que eu sabia que vinham comigo e que iam batalhar por isso, né, em prol da nossa profissão e não de uma coisa pessoal, né. E o nosso grande objetivo quando a gente montou essa comissão, e foi a primeira do Brasil, foi consolidar esse tema com os nossos colegas médicos veterinários e depois para a sociedade, mas primeiro com os nossos colegas. Então, nós fizemos N eventos e a nossa fala era muito similar dos integrantes da comissão, e ali a gente começou, sabe? Então foram 3 anos que eram para consolidar, e eu acho que a gente conseguiu muita coisa legal. E agora é tentar consolidar mesmo isso para as outras profissões. E o que eu vejo hoje em dia é que até a gente tem um grupo aí de One Health, né, de saúde única no Brasil, e esses dias a gente estava comentando exatamente isso, né, e eu coloquei essa minha posição lá, que eu acho que os médicos veterinários, a gente conseguiu colocar isso na cabeça e estamos conseguindo consolidar, mas é diferente você consolidar a ideia e a pessoa pegar para si e tocar essa ideia. Então, assim, nós temos que continuar fazendo isso, não dá para parar, não são só 3 anos que vai mudar a coisa, né, mas além disso, a gente tem que consolidar também na cabeça dos outros profissionais. Por mais que todos os nossos eventos, todos os eventos que nós produzimos aqui, eu nunca deixei só o médico veterinário, sempre trouxe todos os outros profissionais da saúde que envolviam aquele tema, como do ambiente também. E era difícil no começo, o pessoal do ambiente não vinha, sabe? Até você achar uma pessoa que tenha capacidade de liderança e que essa pessoa consiga se comunicar e passar. Aí vem com facilidade. É isso que eu ando percebendo. E as outras profissões, todo mundo que veio dar palestra nos cursos, nos eventos que nós produzíamos, de todas as outras profissões, também gostavam muito da ideia. Mas elas não vão levar isso para frente. Ela já tem o compromisso dela com a área dela, aquela coisa, né? Mais uma vez, nós temos que começar a pegar as pessoas chaves para levantar essa bandeira e para introduzir. Porque a hora que dá um problema maior, eles tiram a gente da saúde. Que foi o caso aí da vacinação. Uma decisão do Ministério da Saúde está provocando polêmica entre os profissionais que trabalham na linha de frente do combate à Covid-19. O diretor do Departamento de Imunização incluiu os veterinários no grupo de prioridades da campanha de vacinação no Brasil. Aí você vê toda a nossa classe brigando, porque os conselhos não fazem isso, não fazem aquilo. E você o que faz, cara, para ser um médico veterinário que seja reconhecido como da saúde? A gente tem uma facilidade tremenda, né, para entrar numa conscientização, né, de várias pessoas, assim, você vai naquela fala, mas você o que faz, né? Eu não faço nada. Isso aí é para todo mundo, né? Então, ou nós vestimos todos nós, médicos veterinários, independente da idade, independente do ciclo que está, veste essa camisa, que somos sim da saúde e vamos trabalhar nesse fim e se impor, porque é só dessa forma, senão a gente não vai conseguir, né? Então, essa situação da pandemia, eu acho que foi assim um avanço nesse sentido para nós, demonstrar que nós podemos fazer muito mais coisas do que as pessoas, a sociedade como um todo imagina. Como você me perguntou se o médico veterinário pode trabalhar diretamente na saúde do humano. Diretamente, eu acho que não, né? Mas indiretamente a gente trabalha junto com todos os outros profissionais. Não só na produção de um alimento de boa qualidade, mas no controle das zoonoses também, porque se nós não controlarmos isso em algum ponto, aí não
tem, né? Estaria muito pior, porque hoje, de cada 5 novas doenças, 3 é de origem animal. E a tendência até é piorar, por quê? Por isso que eu sempre, quando falo de saúde única, sempre digo, a globalização não tem volta, né? Então, o que acontece aí? Eu até brinco sempre com isso, sempre falo, né? Minha mãe sempre, quando eu viajava muito, né? Por conta da universidade, de pesquisa e tudo, né? E daí a minha mãe sempre dizia assim, mas filha, você pode estar com a idade que for, né? Mesmo agora, né? Filha, mas você vai sozinha? E daí a gente dizia, não, mãe, eu não vou eu e minhas milhões de bactérias que eu carrego junto comigo, né? Então, assim, é muito fácil, né? Você carrega as coisas, né? Não só você, como a parte de exportação e importação dos países, o comércio não para mais, né? Então, isso tudo está envolvido, né? Com todo o ambiente, com todos os riscos que nós temos que avaliar. A gente tem que trabalhar todo mundo junto, né? Porque aí fica muito mais fácil, principalmente nas questões governamentais, né? De qualquer nível aí, né? Tem que ter a equipe multidisciplinar. Então, assim, não dá, eu vou desmatar aqui e tal. Pô, desmata, sabe qual é a maior causa de morte no mundo? Picada de mosquito. O mosquito é o que mais mata. Por quê? À medida que se vai desmatando, eles são os vetores, né? Vêm para a cidade e ocorre o que a gente vive hoje aí, com dengue, com chikungunya, com tudo, né? Então, não dá, né? Então, urbanização e ocupação, se nós não começarmos a pensar hoje, né? Hoje que eu digo é agora, assim, nos tempos de hoje, 2050 vai estar um caos. Necessidade de produzir alimentos, né? Quer dizer, nós temos que produzir alimentos. Aí vem os alimentos de origem animal, vegetal, né? Os artificiais aí que estão entrando e vai ter que entrar mesmo, porque tem que produzir comida. Agora, será que só o artificial consegue suprir toda essa demanda? Como é que vamos fazer, produzir tudo isso sem contaminar tanto o ambiente, né? Uma das coisas que eu me preocupo um monte, mas eu não sei nem para onde, que direção tomar, né? Produção de dejetos. Toda essa população de todos esses animais, né? E não é só dejeto, como fezes e urina, né? Pensa num rebanho que você tem de aves, aí de 10 mil aves, e aí tem um problema e você tem que abater todos esses animais. Onde é que coloca? Então, esse é um grande problema da nossa profissão, né? A parte de dejetos, de carcaças, onde é que vai, como é que vamos fazer? Então, não é um problema só, né, Estela? São vários, né? Eu abordei aí um monte, acho que respondendo todo, acho que mais o que você queria saber, assim, né? De um modo geral, né? Mas é muita preocupação, né? É muita preocupação que a gente tem que ter. E hoje eu acho que os profissionais não podem mais competir, sim, trabalhar de maneira coordenada, todo mundo junto, né? Aproveitando a expertise de cada um, mas de um bem comum, que é a população mundial, né? Tanto humana, quanto animal, quanto meio ambiente, né? Até porque somos todos dependentes um do outro, né? Eu acho que isso também é uma visão que falta um pouco no ser humano, porque a gente foi desenvolvendo uma visão muito especicista, né? Então, se colocando muito acima de todos os outros como dominante, como grande dominador, né? Chega uma pandemia como essa e mostra que a gente também Aí faz pensar, né? E a outra coisa, né? Você que falou que gosta muito dessa parte aí de alimentos, né? Tecnologia, de produtos de origem animal, de inspeção, né? Quantas brincadeiras a gente ouviu durante essa pandemia, né? Ah, maldito chinês que comeu aquele morcego, né? Cara, se você for ver, eu que vivi uma época lá na China que pude ver muita coisa, e eu até dei uma palestra lá uma vez, num evento, e fazia 2 meses que eu tava lá já, e eu até coloquei, né? Eu falei assim, eu acho muito parecido, eu estando aqui hoje, né, vivenciando a cultura de vocês, muito parecido com o nosso país. A única coisa é que o nosso país é novo, uma criança perto de vocês que tem milênios, né? Agora, se você pegar, a China é enorme, o Brasil é enorme, complicadíssimo de você controlar fronteiras lá na Ásia, aqui também não é diferente. E controlar fronteiras é complicado em termos de produção animal, de tudo, né? Produção não só animal, como vegetal também, né? Então, quando você está mais no interior, você vê que você atravessa a fronteira, né? Que é fácil
culturalmente até, porque o cara sai com uma motinho, né, de uma propriedade pequena produção, ele leva alguns suínos, né, até a outra propriedade, que é, né, não dá 1 quilômetro, e é outro país, e ele troca por arroz, ele troca, né, então eles trocam aquilo volta, vai, vem, como é que você segura isso, né? Então, obviamente, tem como, sim, tem que ter controle e tudo, mas você tem que lidar com uma cultura também de entendimento, né? Você tem que ensinar a mesma coisa que foi feita aqui no Brasil, né? Quando eu comecei a trabalhar com produtor de leite há 25 anos atrás, era uma coisa, hoje é outra. Então, assim, por conta da tecnologia e tudo, mas aceitarem a tecnologia com facilidade não aconteceu, né? Aconteceu porque próprios filhos estavam vindo para as cidades, estava acabando mão de obra, então a tecnologia ela vai suprindo necessidades, mas não é fácil de você tirar as pessoas da zona de conforto, né? Então isso é importantíssimo, né? Então aqui, Brasil se vem lá na China tem um monte de dialeto, aqui no Brasil a gente também, você vai lá, sai aqui do sul, vai para o Nordeste, entra não no litoral, mas vai, né, para o interior do Nordeste, e tem palavras que você nunca ouviu, você não sabe o que significa, né? Então, assim, o português é uma língua riquíssima, né? A China também mudou de país, muda a entonação, muda a palavra, né? Então, o significado. Então, assim, a gente tem muita coisa comum. Se vai para o interior, você vê as pessoas comendo tatu, animal selvagem. E aí? A gente come outros animais aí que a gente não sabe direito o que pode transmitir, né? Então, é complicado porque a gente tem que lidar com uma cultura, mas eu acho que o nosso tempo é agora, se a gente não aproveitar esses momentos aí para a gente mudar um pouco, é difícil. E, Cláudia, você agora com a pandemia do Covid, né? Eu acho que mais do que nunca a gente está vendo o impacto que uma zoonose pode ter dentro de uma sociedade. E como é importante, então, manter um controle e um estudo sobre elas. Você acredita que nesse momento houve alguma valorização do médico veterinário? Com certeza, com certeza. Eu te digo, essa está sendo uma das grandes oportunidades do veterinário no mundo se colocar dessa maneira, né? Porque em todos os aspectos você vê que sempre estão falando, nem que seja mal, né? Como às vezes um veterinário assume algum posto aí mais importante, né, do Ministério da Saúde e coisa e tal, daí já vem, tem que aproveitar esse momento, né, não entrar, pode ser até entrando nas brincadeiras mesmo, mas de uma forma educativa, né, e de dizer, não, temos condições sim, né, temos condições sim, porque é isso, é aquilo, e mostrar cada ponto, né, então eu acho que vai ser uma luta insana nossa por muito tempo e somos nós que temos que mostrar, mas não sou só eu que sou professora, não, é vocês, é quem está entrando, quem está no meio, quem está saindo, quem está formado, quem já está formado há muito tempo, quem já está aposentado, nossa luta vai ser eterna. E algo que poucas pessoas sabem, mas é que o médico veterinário ele também vai atuar diretamente no controle de zoonoses. A gente também trabalha com epidemiologia, né? Sim, com toda certeza. Então, e é algo que pouca gente sabe. Até dentro da graduação, assim, são poucas pessoas que estão voltadas para isso. Eu lembro que eu tinha um colega meu lá de Araçatuba, que eu fiz um ano lá, né, na Unesp. E ele sempre falava que ele queria trabalhar nessa parte de saúde pública, epidemiologia. E aí ele até brincava que ele sofria bullying na graduação, né? Porque o pessoal era todos de clínica lá, ou seja de grandes, seja de pequenos, animais de companhia. E aí ele falou que, pelo menos agora com a pandemia, essa área tá ganhando maior visibilidade. Então, você sabe que o veterinário, né, geralmente quando ele escolhe a veterinária, uma das coisas que ele não curte é a parte de números, de cálculos e coisa e tal, né? E os dados, eles são importantíssimos, né? São com esses dados de doenças, de mortes, por isso, por aquilo, que você consegue elaborar, né? Várias análises aí de risco e se prevenir. Então, assim, não dá também para a gente... Tem muita coisa que a gente pode fazer e trabalhar com esses dados
dados aí, porque à medida que você não, mas eu vou interpretar só, mas às vezes quando você consegue fazer, analisar e tal, a tua visão é diferente, né? Então, associado, obviamente, com alguém que entende muito desses delineamentos e tudo, é perfeito, né? Então, a gente... É isso que eu te falo, não dá para desvalorizar o trabalho de ninguém, né? Porque todas as áreas são importantes, né? Eu, quando entrei na veterinária, eu não tinha noção também da dimensão que é essa profissão. E não pense que é só você. Eu sempre fiz uma pesquisa com meus alunos no primeiro período, né? E eu tenho isso lá, ano por ano, né? A mesma pesquisa eu faço com as mesmas, às vezes muda um pouco a pergunta, assim, mas o teor é o mesmo, né? Nós tivemos um padrão aqui por anos, que geralmente era a menina de Curitiba, né? De um centro grande, e que queria um animal de companhia. Eles saíam diferentes, né? Então entrava-se 80%, mas saíam diferentes. A gente conseguia mudar a cabeça deles. Pode mudar um pouco agora, né? Mas você tem que saber como é que é a cabeça deles para por onde é que eu vou, né? E se cada um... E aí é uma questão também, né? De você trabalhar o colegiado do teu curso, né? Se cada um viver no seu nicho específico lá, sem interação com os outros e mostrar essa interação de tudo, fica difícil, porque daí o cara, não, só me interessa cirurgia de tórax em pequenos e é isso. Eu acho assim que você não precisa não ser especialista. Vai ser teu especialista, mas tenha a tua cabeça aberta. Então, é isso que a gente tem que fazer, por isso que eu digo, é um trabalho árduo, né? Porque da mesma forma que a população põe na cabeça que a gente só cuida de bicho, é normal que você chegue assim também. A gente acaba interiorizando isso também. Por isso que eu acho muito importante aquelas matérias introdutórias, como Introdução à Medicina Veterinária, que pelo menos quando eu fiz, foi super bacana. É super legal, por isso que ela tá no primeiro período, né? Para te mostrar que é ali que você vai ver, né? Nossa, nem tinha ideia. Então, essa disciplina, ela não pode ser, ela tem que ser muito valorizada, né? Então, às vezes você passa para algum professor, o professor não leva a sério, não controlo isso, não faço aquilo. Pessoas também que estão ali para assistir acabam sendo desmotivadas, né? Então, você tem que motivar, você tem que mostrar. Eu nunca me nego quando me chamam para ir dar uma aula na introdução. Eu vou sim. Vou até semana que acho que na outra semana eu vou dar uma aula lá na introdução, né? Então, assim, e a maioria das pessoas, para que ter essa disciplina aí, né? Sim, a gente tá com sedento pela parte clínica, eu acho. A gente chega muito novo, então a gente já quer ver bicho, já quer sentir que tá aprendendo um pouco sobre aquilo, sobre aquela área. Só que aí você tem esse primeiro contato, é muito... Nossa, eu lembro que quando eu fiz lá em Araçatuba, né? Eu não fiz nem aqui em Botucatu. Só que foi muito legal, porque a gente visitou centro de zoonoses, então foi a primeira vez que eu vi que o veterinário trabalhando, olha, ele realmente faz um controle das doenças que tem aqui. E ele tem que ter uma documentação para passar para o Estado, para poder ter esse controle, que é extremamente importante, né, para a população. Não aprende também sobre o SUS, a gente aprende sobre o SUS, sobre a questão da inspeção, que é algo que também, infelizmente, eu acho que para a população no todo, falta um pouco de informação sobre o SUS. Então, para quem quiser ouvir um pouquinho mais, gente, esse é muito interessante de você fazer uma live aí com alguém dessa área que explique o que é o SUS, porque o cara só acha que o SUS é um ambulatório, é um hospital lá, né? E o SUS é um baita de um programa, é um dos melhores programas de saúde no mundo. E tem que ser valorizado, A gente fez um episódio sobre, o episódio número 2. É incrível, o SUS, ele é... Nossa, a gente tem que valorizar muito, e muito. Ai, muito obrigada por ter participado, aceitado o convite. Fico muito feliz, agradeço aí ao Vinícius, né, que lembrou do meu nome aí para conversar com vocês, né, e fico muito feliz mesmo. Contem com a gente, a ideia é essa, né, e botando na cabeça da galera aí que a gente tem que trabalhar em colaboração, né, todo mundo. Esse episódio utilizou áudios da BBC News e Record TV. A produção contou com a participação de Giovana Molina, João Maziero e a minha, Estela Manzini. E se você quer saber mais sobre saúde única, não perca os próximos episódios. Eles estarão disponíveis em todos os principais agregadores de podcast e também no YouTube. Além disso, você pode encontrar mais informações e fazer suas perguntas sobre o tema de cada episódio no nosso Instagram, @pod.health, e no site
www.podhealth.com.br. Esse podcast é um projeto de extensão do Grupo de Estudos em Inspeção e Segurança Alimentar da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Unesp, no campus de Botucatu. Tem a coordenação do professor Juliano Pereira e conta com o apoio da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Unesp. Bom, é isso, pessoal. Até o próximo episódio.